Abra comigo, Marcos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que é muito difícil para nós hoje, depois de mais de 2000 anos, imaginar o que representou em termos de dor e sofrimento a morte de Jesus para os discípulos. Nós não temos ideia do que foi para os discípulos em termos de decepção e tristeza ver Jesus crucificado, olhar para aquele que falou palavras lindas, que realizou obras maravilhosas, que amou, que curou pessoas, que fez o bem a tanta gente, que foi um amigo, o companheiro, foi íntegro, correto, e agora vê-lo morto numa cruz. A gente não tem ideia do que foi isso para os discípulos. Hoje nós sabemos pelo que Jesus morreu. Hoje nós sabemos. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o que e quem causou a morte de Jesus? Por que mataram Jesus? É verdade que Jesus se deu por nós. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ele deu a sua vida, mas ele foi assassinado num esquema armado entre dois poderes: poder político e poder religioso. Tanto que Lucas disse isso quando ele se referiu à comunidade judaica, lá em Atos dos Apóstolos. Ele disse: vocês mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Então, gente, a morte de Jesus aos olhos dos discípulos foi a vitória do mal. Jesus ter sido crucificado foi o triunfo do poder imperial que devastou os discípulos. E agora, gente, a mensagem estava muito clara. Qual era a mensagem? Ninguém se atreva a ir contra o império. Ninguém tente se levantar contra o império. E para os discípulos, isso foi a destruição de sonhos, destruição de planos, de projetos. Agora os discípulos estavam arrasados, decepcionados, perdidos, sem chão. Estavam desnorteados. Jesus morreu na cruz do Calvário. Esta era a notícia, mas a boa notícia é que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele habita em nós, Ele está presente aqui e em breve Ele voltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês, nesta manhã, sobre 5 cenas após a ressurreição de Cristo. 5 cenas. Depois daquela manhã de domingo, quando a pedra foi rolada pelo poder de Deus e Jesus saiu da sepultura, o que ele fez? Porque logo após a ressurreição, Jesus não ascendeu aos céus. Por quê?
quero falar com vocês sobre 5 cenas na vida de Jesus que chamam a atenção. Chamam a atenção. Havia algumas coisas importantes que Jesus tinha que fazer antes de subir aos céus. E eu vou falar com vocês sobre 5 cenas. Quantas cenas? 5. Olha só a primeira cena. Antes de Jesus subir aos céus. Ele havia ressuscitado, mas antes de subir aos céus, 5 coisas, 5 cenas na vida de Jesus nos chamam a atenção. Primeira cena. Jesus se encontra com pessoas. Qual é a primeira cena, irmãos? Jesus se encontra com pessoas. Os 2 textos lá de João, no capítulo 20, e Lucas, no capítulo 24, falam um pouco sobre isso. Veja, a primeira pessoa, Maria Madalena. A primeira pessoa que Jesus se encontra foi com Maria Madalena, que era uma mulher de quem Jesus, diz o texto, havia expulsado 7 demônios. Era uma mulher pecadora, uma mulher possessa, mas foi a pessoa que mais chorou na morte de Jesus. Foi esta mulher, a Maria Madalena. E sabe, queridos, e as lágrimas desta mulher demonstravam o quanto ela era grata. Ah, queridos, sabe que eu acredito que uma das piores coisas na vida de uma pessoa é quando ela não tem gratidão pelo bem que alguém lhe fez. Não é verdade, meus irmãos? Mas aquela mulher era agradecida. Ela estava inconsolada quando ela chegou à sepultura e viu que o corpo de Jesus não estava lá. Ficou inconsolada. Ela achou que haviam roubado o corpo de Jesus e isso era uma tragédia. Porque, convenhamos, todos nós aqui queremos enterrar os nossos mortos. Sim ou não? Sim, claro. Enterrar uma pessoa querida que morreu faz parte do processo de luto. Em qualquer família, em qualquer cultura. E Madalena chora. O texto mostra isso. E logo, na primeira cena, Jesus vai ao encontro desta mulher. A primeira cena foi essa. É interessante o seguinte, queridos. É interessante observarmos que a primeira pessoa que Jesus encontrou é o símbolo da escória. A primeira pessoa que Jesus encontrou é o símbolo da escória da sociedade. Uma mulher pecadora. Uma mulher que ninguém amava. Mulher que ninguém confiava. Todo mundo tinha um pé atrás com ela. Ninguém mais dava atenção. Ninguém prestava atenção nesta mulher. Mas sabe, queridos, a única pessoa que olhou para ela, lhe deu valor e sentido de vida, foi Jesus. Aleluia. Olha, Jesus ele poderia ter se encontrado primeiro com outro tipo de gente. Ele poderia ter ido lá diante de Herodes e dizer assim, estou aqui. Ou de Pilatos, escuta, estou aqui. Diante dos soldados, ele poderia ter se mostrado diante destas pessoas, mas não. Jesus vai aparecer diante de Maria Madalena. Jesus foi ao encontro daquela mulher e disse, mulher, não chore. Veja que a primeira coisa que Jesus fez ao sair do sepulcro, ressuscitado pelo Pai, foi procurar pessoas. Jesus foi procurar quem, irmãos? Pessoas. Sabe por quê, gente? Porque Jesus ama gente. Jesus ama pessoas. Jesus adora estar com gente. Adora estar com pessoas. Ele foi procurar os seus amigos. Pessoas que tanto ele admirava. Jesus ama estar conosco, irmãos. Jesus ama estar com você. Jesus ama estar na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus está na porta e bate. E se alguém abre a porta, ele entra na casa e faz um jantar com aquela pessoa. Olha que lindo isso. Ou seja, ele entra, ele conversa com a pessoa, ele dá paz a essa pessoa.
Ele ouve a pessoa, ele ouve as orações desta pessoa. Enfim, Jesus ama gente, Jesus ama você. Não é bom saber disso, irmãos? Veja que a primeira coisa que Jesus fez foi procurar pessoas estigmatizadas pela sociedade, rejeitadas pela sociedade, como aquela mulher era estigmatizada. Era uma mulher rejeitada pelo seu passado. E ele não rejeitou aquela mulher, e eu digo a você que Jesus não vai rejeitar ninguém aqui nesta manhã pelo seu passado. Ele não vai rejeitar. Se você o ama, se você o recebe, se você crê nele, então, meu irmão, quero que você saiba que você está perdoado, você está resgatado, e hoje você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida. Ah, glória a Deus bem forte, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus continua encontrando pessoas. E agora foi um encontro com os discípulos. Eram 11. Judas havia se matado, se enforcou. Logo depois da traição, Judas, que havia vendido Jesus por 30 moedas, ele lançou as moedas no templo. E é interessante, né, gente, que dinheiro sujo e dinheiro que Deus não abençoa não vale nada. É verdade ou não? Os outros discípulos, eles ficaram muito ressabiados quando Maria Madalena chegou para dar a notícia. E olha, eu fico pensando, né, queridos, Deus foi muito sábio quando disse para uma mulher, no caso aqui a Maria Madalena, ir e falar para todo mundo da notícia. Ele foi muito sábio. Gente, olha, dizer para uma mulher ir e contar para todo mundo é algo espetacular. Os que concordam, digam amém. Aí as mulheres eu não vi nenhum amém. Eu não vi nenhum, só uma que falou, eu falei. Sabe por que é espetacular? Porque as mulheres falam as coisas certas nas horas certas. Vocês gostaram, né? Agora eu ganhei um aplauso. E olha, as mulheres têm uma competência na comunicação melhor que os homens. Porque se falasse para um homem contar a notícia, acho que o homem ia dizer o seguinte: nossa, primeiro eu preciso ir no jogo do Corinthians hoje. Primeiro eu preciso, calma. Sem afobação. Tem o jogo lá, Corinthians e São Paulo, eu preciso estar lá na arena. Ou então eu preciso lavar o meu carro. Eu tenho outras atividades. Depois eu falo. Que se fosse com homem ia demorar muito. Ia atrasar demais. Mas Jesus pediu para a mulher levar a notícia. E sabe o que aconteceu? Num período curto de tempo, todo mundo já sabia. Por que será, irmãos? Veja que maravilha é. Veja que maravilha é quando a boca de uma mulher é usada por Deus. Aí é uma bênção, não é? E aí Maria Madalena deu a notícia. Ela falou, e os discípulos duvidaram. Gente, nós somos muito parecidos com os discípulos. Muito parecidos. Nós somos idênticos. Porque nós andamos assim, nós andamos desconfiados, duvidando. Deus nos dá um milagre na segunda-feira, e logo na terça-feira nós estamos pedindo outro milagre, porque nós estamos duvidando do milagre da segunda. E aí nós racionalizamos as coisas, nós duvidamos, na verdade nós somos incrédulos. Mas o texto mostra que Jesus, ele foi na casa onde estavam os discípulos, os seus amigos. E tem mais uma outra cena interessante que Tomé, ele não acreditou, e ele queria ver a marca nas mãos e nos pés, a marca dos pregos, nas mãos e nos pés de Jesus. E Jesus é interessante que em vez de repreender Tomé, o que é isso, cara? Está duvidando de mim? Foi assim que Jesus fez? Não, Jesus simplesmente
Olha como é que Jesus trata as situações. Jesus simplesmente mostrou, mas ele disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Feliz, meu irmão, minha irmã, é aquele que hoje não viu Jesus com esses olhos da nossa carne, não ouviu a voz de Jesus, não tocou em Jesus, mas creu pela fé e tem provado a manifestação de Jesus vivo na sua vida. Esses são felizes, bem-aventurados. Jesus continua encontrando gente. E aí agora ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos estavam lá tristes, estavam conversando, caminhando tristes. Jesus se aproxima, eles não reconhecem, eles dizem para Jesus: você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Crucificaram e mataram o Senhor, você não está sabendo? Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo assim: ei, cara, você é um desinformado. Chamaram Jesus de desinformado. Você não sabe o que está acontecendo? Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que depois que Jesus conversou com aqueles 2, aconteceu algo tremendo, aconteceu algo muito interessante. E os discípulos disseram, Lucas 24, 32, olha o que eles disseram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que lindo isso, gente. Olha o que eles comentaram entre eles. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Gente, sabe o que eu entendo, queridos? Que quando a palavra de Deus vai sendo proclamada, a palavra de Deus vai entrando, quando Deus vai falando conosco, Deus vai falando aos nossos corações, o fogo do céu vem na consciência e desce ao coração e a gente incendeia. É algo especial. Quantos de nós já fomos incendiados ao ouvir a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Saiba nesta manhã que Jesus quer incendiar o seu coração com palavras de vida. Glória a Deus. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Ele quer incendiar nesta manhã o seu coração com palavras de vida. Glória a Deus. Enfim, a primeira cena, Jesus vai atrás de gente. Ele ama estar com pessoas. Ele prioriza as pessoas. Ele ama a gente, ele vai em busca delas. Amém? Segunda cena. Segunda cena, Jesus declara que tem toda a autoridade. Mateus 28, 18. Depois de ressurreto, Jesus faz uma declaração: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vamos ler juntos, irmãos? Mais forte, diga isso. Sabe o que é que significa isso, meus irmãos? Sabe o que é que significa isso? Que a última palavra é dele. Todo o poder é dele. Toda a glória é dele. Toda a honra é dele. Toda a majestade é dele. Todo o domínio é dele. Todo o trono é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. E os reinos deste mundo estão debaixo dos teus pés. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E como diz Filipenses no capítulo 2, ao nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, Ele é o unigênito do Pai.
Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o Messias, Ele é o mestre de Israel, Ele é o profeta, Ele é o verdadeiro maná, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus! Nas mãos dele estão todas as coisas, as galáxias, todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as plantas, os animais e todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. Portanto, nesta manhã, todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Terceira cena. Jesus entrega uma missão aos discípulos. Qual é a terceira cena, irmãos? 2 textos. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Outro texto de Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Jesus nos deixa uma missão. Ele deixou uma missão para os discípulos. Irmãos, por que nós existimos? Por que Jesus não nos leva agora para junto dele? Por quê? Porque nós temos uma missão. Jesus deixou para a gente uma missão. E qual é essa missão? Nós, como igreja, somos os proclamadores do Evangelho de Jesus. A nossa missão, o nosso dever é continuar sendo e fazendo aquilo que Jesus fez enquanto Ele esteve entre nós. Essa é a nossa missão. Ele nos deixou o modelo, o exemplo. E certa vez Jesus disse aos seus discípulos: assim como eu fiz, agora chegou a hora de vocês, façam vocês também. Eu deixei o modelo. Então, a nossa missão, irmãos, e dever como cristãos, é pregar o Evangelho, é fazer discípulos, é ensinar, é batizar, é curar, é abençoar pessoas. O desafio que nós temos como cristãos é trazermos, inclusive, para esta comunidade, pessoas que nós estamos cuidando, que nós estamos falando do amor de Deus, discipulando, pessoas que nós estamos acolhendo, amando, para que elas sejam batizadas. E assim nós mostraremos ao mundo que só Jesus Cristo tem o poder de salvar a humanidade. Glória a Deus. Esta é a nossa missão como igreja de Jesus. Então, a terceira cena foi essa. Jesus entrega uma missão aos discípulos. Quarta cena. Jesus levanta as mãos para abençoar. Jesus levanta as mãos para abençoar. Aqui está uma figura linda, gente, em Lucas, no capítulo 24, versículo 50. Aqui está uma das declarações mais importantes que Jesus fez após a sua ressurreição. E diz o texto: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus, o que, irmãos? Levantou as mãos e os abençoou. Jesus levantou as mãos e os abençoou. O texto diz que quando ele chega nas proximidades de Betânia, ele ergueu as mãos
e abençoa aquela gente. Aqui, irmãos, nós encontramos a cena da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Aqui está a cena, meu irmão e minha irmã, de um Deus que abençoa. A cena de um Deus que tem o prazer em abençoar. De um Deus que deseja fazer o bem. E no mundo que a gente vive, no mundo onde as pessoas nos amaldiçoam, jogam praga na gente, rogam praga, querem se vingar. O mundo que a gente vive de gente odiosa, que tem inveja, que falam mal, que desejam nos destruir. O nosso Jesus, irmãos, Ele levanta a mão sobre a nossa cabeça e nos abençoa. Oh, aleluia! E o texto diz que todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Você pode, meu irmão, minha irmã, experimentar nesta manhã a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus deseja te abençoar. É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esta é a bênção. E o Senhor está dizendo a você com as mãos erguidas nesta manhã, porque Ele está presente aqui. Você crê nisso? Ele está presente aqui porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E hoje, Ele, diante de nós, Ele estende as mãos e diz assim: eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo. Receba a bênção de Deus nesta manhã. E a última cena, Jesus oferece um recomeço a Pedro. Qual que é a última cena? Jesus oferece um recomeço a Pedro. Aqui, meus irmãos, é a cena da restauração, do recomeço, de uma nova oportunidade. Pedro havia andado com Jesus. Mas Pedro havia revelado uma espiritualidade frágil, uma espiritualidade fraca, de aparência, de frases de efeito, uma espiritualidade sem conteúdo. Pedro não soube se comportar quando a vida fez perguntas. Quando a vida fez perguntas, ele negou. Ele negou Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. E agora, neste novo encontro, depois quando Pedro nega Jesus, aí Jesus morreu crucificado, agora Jesus está vivo, foi ressuscitado, tem um novo encontro com Pedro. E ele diz: Pedro, você me ama? E Pedro disse: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes Jesus perguntou. Sabe, queridos, uma das coisas que eu entendo é o seguinte, preste muita atenção no que eu vou dizer, que o que Cristo quer restabelecer é o amor. É o amor. Porque se nós nos sentirmos amados por Deus, não importa quantos erros nós cometemos na vida, enquanto nós soubermos, vivermos e experimentarmos o amor de Deus na nossa vida, nós não precisaremos andar numa neura maluca de tentar corrigir os nossos atos o tempo todo. Porque essa ideia de entrar nessa neura, de tentar corrigir os nossos atos o tempo todo, isso só gera hipocrisia. Só hipocrisia. A ideia de se mostrar como um santo que nunca erra, só gera falsidade. E o que Deus quer de nós não é isso. O que Deus quer de nós é que vivamos na luz. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quanto mais nós estivermos preocupados com a aparência, com o rigor religioso, mais hipócritas seremos. Mas quanto mais íntimos estivermos de Deus, mais santos nós seremos. O que nós precisamos, meus irmãos, é ser amados de Deus e sabermos que nós somos queridos dele. Nós devemos amar a Deus
e viver este amor até suas últimas consequências. Porque quem viver este amor até as últimas consequências, até pode ser um homem ou uma mulher mesquinha, mas vai se tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus não está decepcionado com você. Ele nunca criou ilusões a seu respeito. Ele te conhece. Ele te conhece, as palavras nem chegaram à tua boca e o Senhor já sabe. Os pensamentos nem foram pensados, o Senhor sabe todos. Mas sabe o que é o lindo no Evangelho? O lindo no Evangelho é que Deus nos ama mesmo sem merecermos. Isso é lindo, gente. Nós somos imprescindíveis para Deus. Todos nós. E Deus nos ama. Deus nos ama com amor incondicional. E por Ele nos amar de verdade, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Glória a Deus. Mas todo recomeço em Deus, ele é motivado pelo seu amor. Pedro, ele sofreu com a atitude errada. Ele pecou, fez besteira, fez o que não devia fazer. E ele chorou amargamente. Mas a sua restauração foi através do amor. O amor de Cristo. Jesus oferece para Pedro um recomeço, é com amor, com mão estendida. Inclusive, irmãos, o Evangelho, nós precisamos entender isso, o Evangelho, diante de um erro que nós cometemos, não entra com o dedo que acusa, com a mão que agride, mas entra com o braço, chega com o braço estendido que levanta e diz: se você me ama, vem comigo, siga-me, siga-me. Muitas pessoas, de repente, nesta manhã, chegaram aqui, nesta comunidade, aos pedaços. Estão quebradas, pisaram na bola, erraram, estão com medo, cheias de justificativas. Mas se você chegou assim aqui, você precisa saber que não precisa chegar assim. Você pode chegar com teu coração em paz. Porque Jesus disse para Pedro, e ele continua falando para as pessoas: se você me ama, vem comigo, siga-me. Aí você diz: mas e as minhas negações? E os meus erros? E as minhas péssimas decisões? Se você, meu irmão, minha irmã, quiser amor para recomeçar, Jesus está dizendo: vem aqui comigo, vem comigo, siga-me, siga-me. E sabe, meus irmãos, Pedro foi restaurado. Pedro foi o quê? Ele foi restaurado. E ele se tornou uma das figuras mais importantes da igreja, do cristianismo. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. A sua vida pode recomeçar. A sua vida pode recomeçar. Se você se arrepender, se você entregar a sua vida a Jesus, você terá amor suficiente para um recomeço. Creia nisso. Jesus ama restaurar pessoas. Ele ama restaurar. Ele é especialista em restauração. Ele pode restaurar a sua vida ainda hoje. Basta você crer, basta você dar um passo de fé, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, nesta manhã, queridos, concluir com vocês, dizendo que, antes de subir aos céus, Jesus ainda disse uma última palavra. Antes de subir aos céus, ele disse: agora o Consolador virá. Agora o Consolador virá. O meu Espírito, eu mesmo estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E para quem crê nisso, Jesus está aqui presente neste lugar. Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Ele está aqui nesta manhã. Jesus está vivo, irmãos. Jesus ressuscitou. E Ele continua indo ao encontro dos amigos. E Ele continua ir ao encontro de pecadores, dos mais desprezados, estigmatizados pela sociedade, para restaurá-los, para salvá-los e abençoá-los. Queridos, a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, toda a sua mensagem seria em vão e nem teríamos a salvação. Não é verdade, irmãos? O Cristo ressuscitado é a certeza de que nós podemos viver hoje ainda, experimentar uma vida nova.
uma vida plena, uma vida abundante. E hoje ainda, desfrutar de plena comunhão com o nosso Pai. Celebre a Páscoa, celebre a ressurreição, celebre Jesus nesta manhã. Glória a Deus.